Olá pessoal, estamos de volta aqui, retornando com o tema atendimento fraterno. Nós estamos teorizando, trazendo uma parte mais teórica aqui, para que a gente possa mais para o final entrar realmente na parte prática, que seria como montar, como desenvolver esses atendimentos. E a gente dá continuidade então, falando aqui, nós falamos dos problemas, através de uma mensagem, de um livro aí da Sueli Caldas. Então, existe uma fuga, que passa por uma vasta gama de subterfúgios, como os vícios, por exemplo, que constituem supostas válvulas de escape. Ou o fechar-se em si mesmo, tentando evitar o confronto com as tensões naturais da vida. Esses problemas de origem kármica, cujas causas estão no espírito endividado perante as leis divinas, encontram nos esclarecimentos da doutrina espíritos recursos terapêuticos imprescindíveis para que alcancem a própria libertação. Também da Sueli Caldas. O ajustamento à estrutura da personalidade faz-se pela interação dos componentes bio, psíquico, sócio, espiritual. Então a gente vê que nós somos seres multidimensional. Nós não somos só a parte física, nem só a parte mental, nem a parte emocional. Nós temos várias dimensões de nós mesmos que precisam ser cuidadas. E a gente fala então aqui do perfil do atendente. Como seria esse perfil? Porque tem que ter, nem todo mundo tem, Cada um traz uma habilidade, uma facilidade, gosta mais de fazer algumas coisas, outras nem tantas. Então é muito importante que a gente sinta esse chamado, esteja ser com certeza confiante nessa nossa habilidade do atendimento. Então, a ajuda possível de ser prestada a alguém está vinculada a valores subjetivos relacionados com o comportamento, diríamos o seu carisma, o amor que irradia, que o torna então uma pessoa dotada de qualidades interpessoais revelantes e qualidades íntimas, como uma força interior que o credencia para o trabalho. Em sendo uma pessoa tolerante, sem ser conivente, expressará um respeito e uma aceitação incondicional em relação ao ajudado. Ser autêntico, sem ser grosseiro, pois no espaço do atendimento fraterno não há campo para dissimulações da parte de quem atende, que deverá expressar sentimentos com sinceridade e interesse real de ajudar. O atendente fraterno será sempre uma pessoa comedida e discreta, dosando aquela informação cujo teor integral o ajudado não teria ainda condições de suportar. Não cabe ao atendente fraterno passar receitas prontas. Vejam bem. Encaminhar soluções que saiam exclusivamente de sua cabeça. Levar o atendido a essa compreensão de si mesmo, ainda que em níveis superficiais, no início, para que ele, atendido, seja capaz de flexibilizar suas crenças pouco racionais e lógicas e alterar os seus valores, a forma de ver a vida e a própria situação em que se encontra, tornando-se mais otimista. É da responsabilidade, por exemplo, da direção da casa, estabelecer o perfil ideal do atendente fraterno, que será passado ao coordenador do serviço, que, por sua vez, se incumbirá de organizar um processo seletivo capaz de identificar esses valores humanos e incorporá-los ao trabalho.
Como e quem define o perfil do atendente fraterno? Digamos que um perfil apropriado, ele englobaria duas ordens de requisitos: os humanos básicos e os de natureza doutrinária. Humanos básicos seria o quê? Saber ajudar-se, interesse fraternal por outras pessoas, bom repertório de conhecimentos, hábito de oração e de estudo, pessoa moralizada, equanimidade, ponderação, equilíbrio emocional, paciência e segurança. Conquistas emocionais e psíquicas que o capacitam a lidar com situações desafiadoras. Então, esses aqui são os requisitos básicos, humanos básicos, que é do próprio comportamento da pessoa. Depois vem a natureza doutrinária, que é o segundo requisito. Integração nas atividades do centro e conhecimento da sua estrutura de funcionamento, familiaridade com o Evangelho de Jesus, conhecimento das obras básicas da codificação e obras complementares, competência para aplicar passes, empatia, e esse atendimento ele assume um caráter eminentemente inspirativo, em que os atendentes e atendidos são auxiliados pelos bons espíritos que se vinculam então à tarefa. Então, relembrando aqui que a condição essencial é a boa moral. Né? Ir a Deus através da prece é outra condição imprescindível. Conhecimento, então, da doutrina espírita, um bom tato psicológico é necessário, a capacidade de saber ouvir é valiosa, saber tratar as pessoas com generosidade, com simpatia, com brandura, indulgência, segurança, confiança, participar ativamente de pelo menos um grupo de estudos na casa, ser um trabalhador envolvido e comprometido, então, com as tarefas da casa. Outros requisitos, né? Confiança no poder divino, fé vigorosa, boa vontade de servir, domínio dos vícios, elevada compreensão da vida, humildade e amor aos semelhantes. Aí, então, ao candidato aí ao atendimento fraterno, vejam bem quantas, né, observações e reflexões esses dois parágrafos podem ser levados, né, para o seu interior, para a sua mente, para o seu coração, para ver como você está diante de tudo isso para ingressar no grupo do atendimento. Então, atender é expressar de forma indireta, não verbalmente, disponibilidade e interesse pelo ajudado. Responder, demonstrar por gestos e palavras compreensão por ele, correspondendo-lhe à expectativa pessoal. Personalizar, conscientizá-lo de que é uma pessoa ativa, com responsabilidade no seu problema e capaz de solucioná-lo. Orientar, saber avaliar com ele as alternativas de ação possíveis, de modo a facilitar-lhe a escolha, que é dele, da ação, então, transformadora. Então, a gente vê que o atendente, ele atende, ele responde, ele personaliza e ele orienta, levando o atendido ele ajuda o atendido na própria escolha. Porque essa escolha, no final, é importante que seja do atendido. Ele tem que ter a responsabilidade diante
de si mesmo, dos seus atos, né? Das escolhas que faz. Quando o atendente atende bem o atendido, envolve-se, né? Quando o atendente responde bem o ajudado, explora-se. Personalizar processo de compreender no ajudado, capacidade de orientar possibilidades para o agir. Essa trajetória que vai do envolver-se à ação transformadora talvez não aconteça plenamente num único encontro. Que hajam outros, não necessariamente com o mesmo atendente fraterno. E por isso voltamos a enfatizar a importância de se dispor no centro espírita, né, na casa, de uma equipe coesa e que vibre em uníssono sob a regência de idênticos princípios. E uma coisa muito importante é perceber a linguagem corporal da pessoa. Por isso é bom que o atendente ele tem esses conhecimentos básicos, como nós dissemos no vídeo anterior, para que ele possa observar alguns comportamentos que a pessoa já traz de cara, para facilitar o diálogo. Não é para julgar, não é para apontar dedo, não é para condenar, não é para nada disso, mas para ajudar o outro a se reconhecer ali e para onde ele deverá ser encaminhado, né? Que às vezes a gente manda a pessoa para um estudo, será que ela quer estudar? Ou ela quer só aquele atendimento ali? Ela está precisando do que exatamente? Então, é a pessoa que vai mostrar para o atendente. O atendente não vai adivinhar. Então, ouvir, termos em mente que ouvir é mais produtivo que falar, né? Em todos os níveis. A pessoa que sabe ouvir é mais simpática. Ela conquista o interlocutor e, acima de tudo, acrescenta ao seu próprio patrimônio cultural a informação que o outro exterioriza. Então, ouvir é renunciar. É a mais alta forma de altruísmo em tudo quanto essa palavra significa de amor e atenção ao próximo. O ato de ouvir, ele exige de quem ouve associar-se a quem fala. É necessário o empenho de quem fala para fazer-se compreender. Qualquer pessoa pode melhorar a sua capacidade de ouvir. Então, vamos falar um pouquinho da empatia, né? Que é olhar o problema do outro sem envolvimento emocional, isso é muito importante. Mas ter empatia com a dor do outro. Como você gostaria de ser atendido? É uma pergunta. Se fosse você, né? Se fôssemos nós. Então, empatia é a capacidade que temos de nos colocar no lugar do outro e sentir, né, como ele sente, entendendo melhor o seu problema. Empatia, simpatia, tendência instintiva que atrai uma pessoa para outra. Sentir simpatia por alguém, inclinação recíproca entre duas pessoas ou duas coisas. Então, isso é empatia. E ela ocorre no momento em que um ser humano fala com o outro. É impossível compreender o outro indivíduo se não for possível ao mesmo tempo identificar-se com ele. A capacidade de empatizar denota amadurecimento espiritual. Então, para os serviços de atendimento fraterno, o significado da empatia, ele amplia-se e torna-se realmente na capacidade de amar ao próximo, consoante o inesquecível, né, inovidável ensinamento de Jesus, que sintetiza tudo isso em plenitude. Uma única frase: amar ao próximo como a si mesmo. Então a gente vê, né, essa questão
do atendente, ele tem que começar a desenvolver uma sabedoria interna, né? Essa empatia, lembrando sempre que a gente reconhece a dor do outro, mas eu não posso carregar essa dor para mim. Por isso, o preparo prévio, né? Sempre, que a gente vai ver no final. Uma outra coisa também muito importante, não prometer curas ou estabelecer certezas absolutas, recusar gratificações, atenções ou distinções especiais, evitar opiniões pessoais, isso é muito importante, não interferir em receituários médicos, manter privacidade, mas não vedação absoluta da sala, manter uma sigilo absoluto, falar com simplicidade, atender o indivíduo de preferência sozinho, né, no máximo com mais uma pessoa, não fazer revelações, não dizer ao atendido você está obsediado, não doutrinar espíritos durante o atendimento, não utilizar-se de informações do atendimento para orientar, né, para orientar doutrinadores, nem informações destes para orientar o atendimento. Então, é muito importante que a gente tenha em mente não encaminhar ou indicar pessoas para reuniões mediúnicas, não asseverar ao atendido, você é médium, não atender incorporado ou em transe mediúnico, não estimular que o assistido em atitude de queixa revele os nomes dos centros espíritas por onde passou. Então, é um encontro altamente sigiloso. A nenhum outro trabalhador da casa interessa aquilo que aquele ser está contando para você ali. Então, é muito importante que a gente não divulgue a dor alheia, o respeito com a dor alheia. Todo mundo tem direito à sua privacidade. E é um grande desrespeito a nós comentarmos fora do grupo de atendimento fraterno. Por que eu falo fora? Porque tem casos que às vezes é necessário que o coordenador do grupo, que tem que ter, se reúna para algumas discussões, para o melhor atendimento, a melhor tomada de decisões, de atitudes para ajudar aquele atendido. Então, motivos para a procura do atendimento fraterno, a gente sabe que pode ser doenças orgânicas, psíquicas, espirituais, destacando aqui a obsessão, questões existenciais, insucessos, frustrações pessoais, sociais, profissionais, mortes de entes queridos, orientação em matéria de espiritualidade, aborto, aconselhamento familiar, adultério, drogas, alcoolismos, vício, suicídio, transtornos de comportamento. Então a gente vê que é uma gama e cada um desses itens existe um desdobramento enorme, né, que a pessoa pode trazer ali naquele momento. Então é um preparo muito, muito profundo e muito sério que o atendente tem que estar munido disso. Vamos encerrar então o vídeo de hoje e a gente retorna em breve. Fiquem com Deus.